Olá pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o professor Plínio Monteiro e essa é uma videoaula onde eu explico a evolução do conceito de marketing. Pessoal, na atualidade, o conceito de marketing tem sofrido transformações frequentes, mas eu diria que desde os anos 2000, a emergência de alguns fatores ocasionaram grandes mudanças no conceito de marketing. Desde a emergência de uma internet mais colaborativa, caracterizada pela interação e pela produção de conteúdo por parte das pessoas, que da emergência que a gente chama de Web 2.0, hoje já estamos aí na Web 4.0, e nesse contexto, também a emergência de uma crescente especialização por parte das empresas e também o acesso à informação por parte das pessoas. Além disso, cada vez mais nós percebemos aquele consumo orientado para status, ou consumo orientado pelo consumo conspícuo, né? Aquele consumo que você deseja não só um pertencimento, mas mostrar aos outros algo que você tem, ou um nível social que você detém. Além disso, cada vez mais empresas buscando novas ofertas e formas de se diferenciar, inclusive pelo relacionamento com esse mercado. Nesse contexto também, aquele comportamento não só ele aprofunda o consumismo, mas ele também ele busca outros significados para o consumo no mundo capitalista, por exemplo, o consumo colaborativo ou a valorização do uso sobre a posse. Então, esses também são elementos que caracterizam essa mudança, né, e que trazem aí um desafio e uma nova forma de se pensar o marketing na atualidade. Pessoal, o conceito de marketing ele tem mudado ao longo do tempo. Como eu falei, desde o princípio da Revolução Industrial e desde o princípio da Era Moderna, o conceito de marketing ele vem evoluindo junto com algumas instituições, especialmente aquelas ligadas à movimentação do sistema econômico e social. Sendo assim, a gente não tem como dizer que existe uma conceituação única de marketing que permanece estática ao longo do tempo. Sendo assim, quais seriam as principais caracterizações desse marketing em diferentes momentos? É o que alguns chamam de eras do marketing ou orientações do marketing. Por que a gente usa o termo eras e orientações? O termo eras é para fazer uma conotação à evolução do marketing ao longo do tempo. Então, nós veremos que algumas dessas orientações eram prevalecentes para determinados períodos históricos, políticos e sociais. No entanto, a gente sabe que muitas dessas orientações, que antes eram muito mais comuns, ainda hoje são bastante aplicáveis. Existem empresas que a utilizam e a utilizam sendo bem-sucedidas nessa aplicação. Sendo assim, gente, eu vou repassar aqui as principais eras e orientações do marketing, lembrando que, por mais que elas estejam associadas com alguns períodos, que não é tão fácil definir períodos exatos do tempo, mas algumas características daquele período, ao mesmo tempo que elas têm essa associação histórica, elas ainda assim representam orientações, filosofias e formas de ver o marketing que podem todas coexistir, inclusive na atualidade. Então, iniciando, a primeira orientação do marketing é o que a gente chama de orientação para a produção. Nesse caso, as empresas estariam voltadas basicamente para produzir em uma grande escala, com um custo relativamente aceitável, mesmo que a qualidade, em termos de diferenciação ou em termos de produzir algo único, não fosse o foco da empresa. Aqui eu coloquei como exemplo, né, esse carro, que é o famoso Ford T, e aquela frase famosa do Ford, né, todos podem ter um carro desde que ele seja preto, representa bem o que está por trás dessa orientação para a produção. É nessa época também que aqui o filme, né, Tempos Modernos, do Charles Chaplin, ele ilustra bem o que está por trás dessa abordagem do marketing. Fazer marketing aqui era conseguir entregar o que o mercado precisa a um custo que seja aceitável. Por isso o foco é em produtividade e em volume e escala produzida. Muitas empresas utilizam esse conceito ainda hoje. Vou mostrar alguns exemplos em sequência. Uma outra orientação possível, depois que as empresas passam dessa orientação da produção, foi o que a gente chama de orientação para o produto. O que é orientação para o produto?
várias empresas começaram a produzir seus bens e serviços, e aí a competição vai aumentando. À medida que a competição aumenta, as empresas percebem que não adianta só entregar um produto a baixo custo que não atenda às necessidades específicas do consumidor. Elas começam a olhar mais para segmentos de mercado, para grupos de consumidores e começam a pensar em novos produtos. Então, na orientação para o produto, o foco é você desenvolver um produto melhor. Mas você olha pouco para o que o cliente deseja. Você junta com a sua equipe, pensa o que é o melhor produto que vocês podem entregar no mercado e a partir daí vocês desenvolvem esse produto. Por que eu trouxe aqui o exemplo, né, da Apple, que o Steve Jobs? Então, o Steve Jobs é um exemplo nato. Quem já viu um exemplo nato dessa abordagem? Quem já viu um documentário ou filme sobre ele, sabe muito bem que ele não acreditava muito em perguntar o que as pessoas querem e fazer pesquisa de mercado, porque para ele tinha aquela famosa frase: as pessoas não sabem o que elas querem até você mostrar para elas. Ou seja, na perspectiva de uma empresa orientada para o produto, o foco é fazer o melhor que você pode. Você vai fazer o melhor que pode e depois você vai convencer as pessoas de que aquilo é perfeito para elas. Então, você parte inclusive da crença que as pessoas não sabem o que elas querem. Nesse sentido, você tem uma melhoria no seu produto, você pode fazer grandes inovações, como a Apple fez nas últimas décadas, mas ainda assim você não está perguntando o que as pessoas querem, nem tentando entender o que elas querem. Você quer simplesmente entregar o melhor produto que você pode. Isso pode dar certo? Claro, o exemplo do Steve Jobs mostra muito bem. Mas, se nós olharmos para esse exemplo aqui, que é o famoso Apple Newton, que foi um precursor dos pads, dos tablets, ele foi um produto lançado com um grande alvoroço, foi inclusive um dos responsáveis pela saída do Steve Jobs da Apple na década de 80, e basicamente esse produto ele foi um fiasco e foi desenvolvido com uma grande dedicação pelo Steve Jobs, e depois do fiasco desse produto foi um dos momentos ali que o Steve Jobs acabou sendo retirado da empresa. Ou seja, você pode ter alguém que desenvolve um produto com foco na sua equipe, pensando que a equipe deseja e vai ser bem sucedido? Sim, mas na maior parte das vezes a gente vai, ainda mais pessoas normais como nós, não sabemos, não estamos ali à frente do nosso tempo, não sabemos, conseguimos fugir daquilo que é o espírito do nosso tempo, obviamente que nós estaríamos limitados e nem todo mundo conseguiria, aliás, raras pessoas conseguem ter esse feeling de entregar algo que nem as pessoas sabiam que elas queriam. Bom, à medida que as empresas então vão melhorando seus produtos e a competição também aumenta, o que vai acontecendo nesse mercado? As pessoas também, mais uma vez, não conseguem entregar, as empresas não conseguem vender esse produto no volume que elas gostariam. E aí surge a orientação para vendas. Nesse caso, o foco é você empurrar para o mercado aquilo que você produz. Então você acredita que você já tem bons produtos, você já tem uma boa oferta, só que as pessoas não compram. O que você faz então? Então vamos usar a força de vendas, bater porta em porta, telemarketing, empurrar para as pessoas os nossos produtos. Nesse caso, as empresas podem usar essa abordagem e basicamente nós temos várias empresas famosas, mas a gente tem um grande risco quando a gente adota essa abordagem. Aqui, talvez alguém lembre, alguém já tenha usado, a famosa Barça. Né? A Barça era vendida de porta em porta e era quase que um luxo você ter uma Barça, né, para fazer seus trabalhos escolares aí na década de 90, década de 80 e antes disso. Mas o que acontece hoje se alguém tentar vender uma Barça? Imagine que eu ache que eu tenho um bom produto e vou tentar vender esse produto. Ninguém vai comprar esse produto. Então, o risco da orientação para as vendas é você tentar empurrar para o mercado algo que as pessoas não precisam mais. Seja porque o produto se tornou obsoleto ou porque uma oferta que atende melhor as necessidades dos clientes com um custo mais barato está disponível. Nós podemos tomar o exemplo do Google. Né? Então, o Google ele hoje oferece a um custo quase zero informações muito mais completas do que qualquer Barça seria capaz de organizar. Sendo assim, a orientação para as vendas tem esse risco de você se apaixonar pelo seu produto, tentar empurrar ele para o mercado, sendo que as pessoas não querem mais aquele produto. Quando isso ocorre, nós surgimos aí a orientação para o marketing. Na orientação para o marketing, a gente muda o foco. A gente não tem um foco para a produção, a gente não tem um foco para o nosso produto ou serviço, e a gente não tem um foco em vender. Nosso foco inicial é identificar necessidades e desejos.
Então, você inicia identificando, dentro de um contexto macroambiental, quais são as necessidades e desejos daquele público-alvo ou dos públicos-alvo daquela empresa, e a partir daí você tenta reestruturar toda a sua empresa no sentido de ser capaz de entregar aquilo que o mercado deseja. Então você muda o foco, você começa olhando para fora, olha para o ambiente, olha para o mercado, olha para a competição, olha para o setor, e a partir daí você cria uma estratégia para ser capaz de gerar valor para o mercado. Esse aqui é uma perspectiva que eu poderia dizer que é a dominante hoje, ou pelo menos em termos de preconizada mais fortemente no mercado hoje. Obviamente que nem todas as empresas utilizam essa abordagem, ou muitas a utilizam de maneira um pouco distorcida. E de forma geral, o que nós podemos dizer sobre todas essas orientações para orientações do marketing? Bom, todas elas podem coexistir na atualidade. Existem muitas empresas com foco em produção que são muito bem-sucedidas. Basicamente, empresas que vendem commodities, grande parte da estratégia de marketing delas é focada em produtividade, eficiência operacional. E elas podem ser muito bem-sucedidas naquele setor, desde que não seja possível ou viável gerar diferenciação daquela sua oferta. Existem empresas bem-sucedidas no produto? Praticamente todas as empresas de tecnologia, startups, surgem com uma ideia que surge da cabeça dos empreendedores, das pessoas que estão propondo aquela inovação. Muitas delas dão certo, muitas não, mas a maioria desses produtos disruptivos que nós temos na atualidade surgiram de uma ideia ousada, uma ideia inovadora daqueles profissionais, daqueles empreendedores. Empresas orientadas para as vendas, nós temos hoje praticamente todas as grandes empresas de comércio no geral, principalmente aquelas que atuam em e-commerce. A própria Amazon poderia se dizer que sim. Se bem que a Amazon, eu diria que ela está mais por orientação para o marketing, mas muitas empresas no Brasil têm esse foco. Ricardo Eletro, por exemplo, é uma empresa totalmente focada em vendas, é muito nítido na sua comunicação, e ela pode ser bem-sucedida? Sim, ela pode ser bem-sucedida no seu mercado. E as empresas orientadas para marketing, por que elas, de forma geral, elas têm maior chance de serem bem-sucedidas? Justamente porque elas focam naquilo que é sua razão de ser, que é atender necessidades e desejos do mercado. Então, essas empresas acabam tendo mais chance de não ficar focado em produzir algo inútil, não produzir algo que não são inovações desejadas pelo mercado, muito menos empurrar para o mercado aquilo que eles não precisam. Ela parte da premissa que a organização existe para gerar valor no mercado e esse valor só ocorre quando a empresa entende o que é valor para esse mercado em um contexto competitivo. Então, o coração da orientação para o marketing é o que nós chamamos de orientação para o mercado. O que seria esse conceito de orientação para o mercado? Segundo autores clássicos dentro desse tema, Narva Slater e outros colaboradores, como Colley e Jaworski, em outro artigo, outros autores, na verdade, eles propõem, de forma geral, que o conceito de orientação para o mercado representa uma tríade entre saber o que o cliente quer e precisa, estar com foco em que está acontecendo no ambiente competitivo, né, entre os seus competidores e naquele ambiente setorial e ambiente de marketing, e ainda entender como você coordena recursos internos e também redes de relacionamentos externos para, no longo prazo, você entregar valor superior para o mercado. Então, nesse conceito de orientação para o mercado, ele é o coração para a gente entender o que seria a orientação para o marketing. Você estaria identificando, com foco no cliente, no ambiente competitivo e na coordenação de recursos internos e externos, como gerar valor no longo prazo. A adoção desse conceito funcionaria para gerar um resultado superior para as empresas? Então, pessoal, existem vários estudos que relacionam orientação para o mercado com o desempenho empresarial. Essa é uma das relações mais testadas e mais suportadas pela literatura e pela evidência científica. Ou seja, existem evidências de que orientar-se para o mercado irá gerar uma performance superior para a sua empresa no ambiente competitivo. Esse aqui é um resultado de um estudo que eu participei junto com pesquisadores do Sebrae e também pesquisadores de outras universidades, onde nós analisamos características do perfil empreendedor e como elas explicam o fato da empresa se orientar para o mercado e esse, por sua vez,
explicaria o desempenho das empresas, mesmo no ambiente turbulento. E também o perfil empreendedor como um determinante da inovação. O que nós vemos aqui? Que o perfil empreendedor, que a orientação do mercado, ele é um antecedente importante do desempenho. As empresas que se orientam para o mercado têm uma chance maior de ter um desempenho positivo, mesmo em um contexto de turbulência ambiental, de crise econômica, de mudanças tecnológicas ou de aumento de pressão competitiva. E, esse desempenho, no caso da pesquisa, a gente mediu a partir de vários indicadores, como participação de mercado, crescimento da lucratividade, satisfação de clientes, atração de clientes, retorno sobre investimento e crescimento de vendas. E o ajuste do modelo ele foi considerado aí aceitável para a gente atestar que essas relações são existentes. Esse é um exemplo que a gente fez aqui em Minas Gerais. Foram mais ou menos uns 5.000 empresas participantes desse estudo. E nesse nosso estudo a gente identificou que esse fato era a realidade aqui no nosso ambiente competitivo, basicamente de micro e pequenas empresas. Mas existem evidências de aplicação desse conceito de orientação para o mercado sobre o desempenho em diversos setores no mundo inteiro. Então, nós podemos dizer que aquelas empresas que se orientam para o mercado acabam tendo mais chances de ter um desempenho superior. Pessoal, nessa aula eu apresentei a evolução do conceito de marketing, com foco especial em como a orientação para o marketing, que é a empresa ser capaz de ter uma orientação para o que está acontecendo no mercado, permite que essas empresas alcancem uma performance superior. Então, por mais que exista uma evolução no passado e contínua para o futuro do conceito de marketing, aquelas empresas que buscam entender o que está acontecendo no mercado para depois reposicionar a sua proposta de valor, acabam tendo uma performance superior aos demais concorrentes. Esse era o objetivo dessa aula. Valeu, pessoal! Até a próxima!